Sangye chodan soki chonan la janchu badu dani ketsuchi dagi jin soki personam ki jola penje sangye drupasho sangye chodan soki chonan la janchu badu dani ketsuchi dagi jin soki personam ki jola penje sangye drupasho sangye chodan soki chonan la janchu badu dani ketsuchi dagi jin soki personam ki jola penje sangye drupasho. Boa noite, hoje é a terceiro dia do ensinamento do Bodhisattva Charyavatara. Nós paramos no capítulo 1, os benefícios e homenagem da Bodhicitta, no verso número 19. Antes da gente continuar do verso 19 para os seguintes, que já está terminando o capítulo, espero que dê para ouvir, ficou muito baixo os vídeos anteriores. Antes da gente voltar para o parágrafo, para a estrofe 19, fiquei pensando, nós falamos sobre a biografia de Shantideva, como Shantideva é chamado um kusali, ou seja, alguém cujas qualidades espirituais não eram muito evidentes. Ou seja, por um lado, no monastério, na época dele, tinham praticantes muito dedicados. Sei lá, uma pessoa que você passava sempre no quarto, estava sempre fazendo prostração, o outro estava sempre colocando tigelos no altar, o outro estava sempre, sei lá, olhando assim muito cautelosamente se não pisava numa formiga sem querer. E então, assim, existem pessoas que têm uma virtude visível, ou um esforço virtuoso visível. E existem pessoas que não têm um esforço virtuoso visível ou notável. E esse era o Shantideva. Então, para as aparências comuns, ele era uma pessoa folgada, ou encostada, ou pouco engajada. Então, por isso, ele sofria bullying, porque ele era visto como estúpido, como não virtuoso. E aí fiquei pensando, assim, que a gente tem tantas histórias desse tipo, seja do Shantideva, seja de outros siddhas, ou de mestres, grandes mestres, ou às vezes até histórias, assim, de coisas de anedota que não tem nome exatamente, os personagens. E eu fiquei pensando, nossa, se fosse nos dias de hoje, ia acontecer exatamente igual ou pior. Ou seja, eu acho que a maioria das pessoas budistas e talvez até dos monges, né, por um lado, a gente conhece essas histórias, e a história de Shantideva é uma história bastante universal do budismo indo-tibetano inteiro, e ainda assim, como a gente se portaria, né, como a gente se porta julgando equivocadamente as pessoas sem conhecer a qualidade da mente e a qualidade da prática, e desqualifica e acaba fazendo bullying, tendo uma abordagem negativa contra as pessoas. Então, fiquei pensando nisso, né? E aí também lembra, já vi assim uns cortes de podcast perguntando, e se Jesus voltasse hoje? O povo ia jogar pedra mesmo, ia ser igualzinho. E fiquei pensando nisso do Shantideva. Por um outro lado, antes de entrar no texto, e é uma coisa que eu geralmente não faço, mas falar um pouco dos meus pensamentos, reflexões e experiência pessoal. A gente estava falando, né? Estamos falando da Bodhicitta, desenvolvimento da compaixão, da mente altruísta, e eu abri para umas perguntas essa semana no Instagram, e as pessoas mandaram, são umas 40, 50 perguntas, assim, muito interessantes, uma grande parte delas, e respondi acho que quase tudo, uns 90%. E aí me perguntaram mais ou menos assim, monge, você já teve alguma experiência, tipo, sobrenatural, eu acho que quer dizer isso, já teve alguma experiência, já teve algum fenômeno que você viu, algum sinal que prove a transcendência, alguma coisa assim, tipo, você já viu o guru sair voando, ou uma luz, não sei, já falou com os mortos, já subiu um dragão, nessa vibe. E teve alguma, você teve alguma, acho que a pergunta era, você teve alguma experiência que para você confirmasse a transcendência, alguma coisa além? Ela falou, acho que sim, na minha opinião, acho que sim, para mim. E aí fiquei pensando assim, o que você gostaria de, né, eu comigo mesmo, pensei, o que você gostaria de ver assim, né? Aí eu pensei, o que você gostaria de mais comprovação, assim, mais palpável? Eu pensei do karma. Eu quero ver o povo ruim se dando mal, todo mundo
Foi a primeira coisa que eu pensei. Se fosse para ter uma prova assim mais palpável, a prova do funcionamento do karma. E o que é uma coisa terrível. E é sobre isso que eu queria falar um pouco antes da gente entrar, porque inclusive o próximo capítulo é sobre a confissão das negatividades. Então, assim, como pessoas budistas, né, como eu falei, seja no exemplo de Shantideva, seja no exemplo de Jesus, enfim, ou para com qualquer pessoa, a gente tem que tratar as pessoas da melhor maneira possível. E sem julgamento negativo, especialmente se a gente não tiver nenhuma base para esse julgamento negativo. Ou seja, para pessoa budista, né, a gente divide o caminho em 3 partes. Então, a visão, a conduta, a meditação. Meditação, nesse caso, quer dizer prática, né? A conduta, a prática. Então, qual que é a nossa conduta budista? Deve ser uma conduta altruísta, deve ser uma conduta de compaixão, deve ser uma conduta benéfica e uma conduta equânime, ou seja, uma conduta estendida para todos os seres sem exceção. Por um outro lado, né, o que é a visão budista? A visão budista é que tem karma. Então, todas as nossas ações, elas são causas e elas darão frutos. Seja um fruto imediato, tipo o copo caiu, o copo quebrou, seja um fruto, você, sei lá, comprou Bitcoin há 20 anos atrás e agora você está rico. Ou seja, um fruto ainda mais longe do tipo, você faz algo cujo resultado, sei lá, plantou uma árvore que vai dar fruto na época dos seus bisnetos. Ou você faz algo cujo benefício kármico, ou malefício kármico, você vai colher daqui a 2 vidas, ou uma vida. Então, a conduta budista é uma conduta da bodhicitta, basicamente. A visão budista, a gente pode falar, é o vazio das coisas, enfim, mas a visão é que nós acreditamos em karma, que as ações não se perdem, que elas se multiplicam, que elas se intensificam, que elas amadurecem, que elas dão resultados, sejam as ações boas, sejam as ações ruins. E é muito importante a gente se relembrar sempre do karma, né? De como o karma é um conceito muito fundamental para nós. Ele não é punição, ele não é castigo, e ele não é assim muito... a gente não consegue fazer uma engenharia reversa muito bem do karma. Então, hoje eu encontrei 50 reais na rua, foi porque há uma vida atrás eu dei 50 reais para uma pessoa. Não é assim tão imediato. Eu nasci manco porque eu chutei minha mãe na vida passada. Não tem esse caráter assim tão romântico ou fictício. Mas é muito importante a gente se lembrar que, dentre os ensinamentos budistas, aquele que a gente não deve nutrir dúvidas negativas, que a gente não deve desacreditar, é o karma. Por quê? Porque é importante para a nossa prática e para a nossa conduta relembrar sempre a relevância e o caráter assim que não se perde das ações. E aí, nesse exemplo, né, que eu estava dando, que as pessoas perguntaram, você já teve alguma experiência? Eu falei, tá faltando experiência do karma. Por quê? Porque a gente, às vezes, fica muito desconsolado. A gente tem uma visão romântica de que, né, eu respeitei João, João tem que me respeitar de volta, porque eu respeitei ele. Eu fui carinhoso com a minha mulher, ela tem que ser carinhosa comigo. E a gente tem uma expectativa de que, porque nós lançamos sementes positivas, sementes de afeto, de respeito, de compaixão, de trabalho duro e etc., que que nós estamos condicionados a colher de uma forma imediata resultados que sejam análogos à conduta que nós tivemos, e isso não acontece. Então, às vezes, nós somos o funcionário que chega mais cedo, antes de bater o ponto, e que trabalha e se esforça e está doente, não pega atestado, vai. E um dia você é demitido porque a outra tem um caso com o chefe e precisava tirar alguém e tirou você. Então, assim, por um lado, né, o karma é importante a gente cultivar todas as ações positivas e evitar todas as negativas. Por um outro lado, a gente não consegue ter uma observação assim do karma dia a dia, instante a instante. Então você era o funcionário mais dedicado. A sua rival, assim, colega de mesa, rival de mesa, trabalhava a metade. Você é demitido e ela fica, porque ela tinha um network melhor, porque, sei lá, tiraram no palitinho.
Então, às vezes, as circunstâncias da vida, como eu falei, né, na aula passada, tem um verso lá, verso 6, 7, 8, que fala que o pensamento positivo cruza a mente assim tão raramente quanto um trovão, que é um raio que passa na noite escura. Então também em relação, né, tudo, e aí o que eu falei foi, tudo no mundo parece conspirar para favorecer o amadurecimento dos nossos clashes e parece todo mundo parece nos incitar a cometer mais ações negativas e mergulhar mais profundamente nos clashes. Então, às vezes, quando a gente começa a tomar uma determinação, um engajamento com uma conduta mais ética, com uma conduta mais generosa, com uma conduta mais compassiva, mais paciente, mais esforçada, mais tranquila, menos violenta, ou seja, a gente vai se aproximando e vai tentando cultivar a virtude, e aí você tá ali fazendo esforço pela virtude, fazendo esforço virtuoso, e aí acontece alguma coisa, né? Amadurece um karma na contramão, e a gente fica revoltado. Meu Deus, mas eu sou o que mais trabalho aqui, como que eles me demitiram? E aí, nesses momentos, né, dá uma revolta, e aí a gente perde a paciência, a gente perde a nossa prática, perde o esforço, perde a generosidade, e fala assim, eu ajudei tanto essa pessoa, ela se voltou contra mim, agora eu não vou ajudar o próximo. Então, tem uma frase, assim, frase bobinha, de uma série que eu gostei muito, que eu assisti, chama The OA. Ela tem uma frase assim, que ela fala, ela ela falou, eu trancei uma rede, tipo uma rede de pescar, uma rede. Eu trancei uma rede muito bonita, porque eu achei que se eu trançasse uma rede muito bonita, eu só ia colher bons peixes. E aí ela jogou e ela tentou, ela tinha um projeto e aí é boicotada no meio do caminho. E por isso é muito importante a gente ter o esforço e ter a paciência, né? Que vai ser falado no texto, nos próximos capítulos. Mas, assim, a prática dos paramitas, que vai ser o foco principal do texto, é importante a gente relembrar como os paramitas se complementam, né? Então, se a gente for generoso sem esforço, ou não chega, né? O resultado da generosidade não chega no outro. Mas se a gente não tiver paciência, a gente vai ser generoso com a primeira pessoa. E é muito possível que a primeira pessoa morda sua mão, peça, né? Como fala aquilo? Dá a mão, pede logo o pé, e ainda é capaz de morder a mão e o pé. E aí a gente não vai querer ser generoso com a próxima pessoa. Então a gente precisa da generosidade, do esforço, da paciência. E não só isso, a gente precisa também, né? Idealmente, com o propósito de atingir a iluminação, a gente precisa cortar, né? A iluminação tem duas asas, que são o método e a sabedoria, ou seja, a compaixão, a bodhicitta, que são o método e as ações engajadas, a generosidade, mas elas têm que estar sempre calçadas na compreensão da natureza última dos fenômenos, que é o paramita da sabedoria. Então, quando a gente praticar a generosidade, praticar a paciência, o esforço, a meditação e a moralidade, nós temos também que ter a percepção da natureza da sabedoria, da natureza dos fenômenos, porque aí é um antídoto contra os clashes e contra a ignorância, contra a percepção errônea que nós temos dos fenômenos. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero ver o karma, eu quero ver todo mundo que não presta se dar mal. É isso, assim, o princípio espiritual que está me faltando. Não quero uma criancinha que lembra o número do CPF, a senha do banco. Não é isso que eu quero. Eu quero ver todo mundo pagando o preço. Então, é um pensamento 100% perturbado. Mas assim, é importante a gente reconhecer os pensamentos perturbados e especialmente em relação à nossa prática para a gente poder aplicar os antídotos. E o que são os antídotos aqui? A gente lembrar do significado do karma, a gente lembrar que o karma não é imediato, que o karma muitas vezes leva mais de uma vida sem se completar, né? O completamento dele vai se dar futuramente. E de verdade, quando a gente fala de paciência, vai ser um capítulo inteiro do livro. Mas quando a gente fala de paciência, a paciência budista não é
necessariamente você sentar e esperar o ônibus, e o ônibus era para chegar às 8, você espera até às 8h30, às 8h30 você resolve esperar até às 9, até às 9h30. Paciência budista é um tipo de tolerância ou de aguentamento virtuoso. Então quer dizer que, independentemente das circunstâncias do mundo, independentemente dos limões que a vida jogar na nossa cara, nos tomates, que independentemente disso, que a gente não desista de ter uma conduta ética, uma conduta virtuosa, uma conduta generosa, uma conduta positiva. Ainda que os resultados não sejam evidentes, a paciência é essa qualidade que não deixa a gente oscilar da virtude, ainda que a gente haja em prol de todos os seres e que todos os seres se voltem contra a gente de alguma maneira e venham e nos vejam como o pior inimigo. Ainda assim, a gente persistir em agir em benefício deles e sem ter raiva e sem desejar mal aos outros. Então, quando a gente fala de karma, é importante a gente lembrar que as nossas ações não se perdem, e é importante lembrar que não obrigatoriamente porque nós estamos agindo de uma maneira, nos esforçando para agir de uma maneira mais positiva, ou mais benéfica, ou mais altruísta, que nós possamos fazer exigências de tipo, eu estou blindado, isso não pode acontecer comigo. Por quê? Quando a gente olha o que aconteceu com o Shantideva, ele ficava no quarto dele, ele rezava, uma Jushri aparecia, se ele tinha pergunta, ele perguntava, ele escrevia os textos dele, ele sentava lá, fechava os olhos, o povo achava que ele estava dormindo, ele estava meditando na Bodhicitta, e aí o povo quis tirar sarro da cara dele, humilhar ele em público, fazer bullying, e aí ele, nessa oportunidade, amadureceu o karma também coletivo dele, poder demonstrar a natureza dele. E isso não é uma coisa folclórica da antiguidade, assim, perdida. Se a gente for pensar na nossa linhagem dos gurus, né? Eu falei na biografia de que a Jayadema Gonçalves Rinpoche, não me lembro agora o número, eu acho que é o número 9, talvez, que ele é de uma família muito pobre, e ele era muito desrespeitado já no Tibete, apesar de ter 9 encarnações. E aí um dia ele ia revelar seeds da profecias do presente, passado e futuro. Pro assistente falou, pega o papel e caneta, anota que eu vou dar profecias e vou falar sobre presente, passado e futuro. O assistente olhou para ele e falou assim, você é um pobre, cala sua boca, você não sabe de nada, o que você acha? E aí ele ficou tão assim chocado que ele morreu. E falou assim, a partir de agora, em todas as minhas vidas, eu vou nascer rico. E ele nasceu rico, inclusive agora o 20º é de uma família bem de vida. Porque ele ficou revoltado e ele tinha karma para isso, e ele falou, nossa, está impedindo as minhas atividades, cansei. Mas assim, ou seja, isso aconteceu na Índia, isso acontece no Tibete, isso acontece nos dias de hoje. Na linhagem dos meus gurus, né, nós temos a história de Rinpoche, todos conhecem, várias passagens, mas de outros gurus, ou seja, né, os gurus, meu guru mais velho de idade, né, que já fez Parinibbana, a invasão do Tibete, sair fugido andando para a Índia. Aí o outro saiu fugido andando para a Índia, era criança assim, ah meu Deus, mas ele tem um karma bom, ele tem um karma puro, não vai acontecer nada. As coisas acontecem. Então, por que que coisas ruins acontecem com pessoas boas e por que que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Porque, primeiro, a gente tem que parar com essa... que é mais importante, a gente parar de tentar aferir a qualidade da nossa mente e a qualidade geral do nosso karma com base nos fenômenos que amadurecem ao nosso redor. Né? Então, a gente não tem capacidade de fazer essa engenharia reversa. Por que que a gente vê pessoas ruins aprontando a vida inteira e elas passam a vida inteira impunes, e a gente vê pessoas boas que estão sofrendo a longo prazo, desde que elas nasceram até o dia que elas morreram, só sofreu. Então uma é melhor que a outra, uma acumulou mais que a outra. A gente não pode fazer esse tipo de inferência. Então, se pode ser que o que aprontou e nunca respondeu por nada, assim, tinha as costas largas, desde criancinha até velho, tá aproveitando o último saldo positivo do seu karma e vai, logo, dali a 5 minutos, vai renascer no inferno. E o outro que estava penando, quem sabe tá esgotando seus últimos karmas para subir, para a iluminação ou para algum estado de uma marca mais positiva de Dharma.
Então a gente não tem como fazer essas imputações ou tirar grandes conclusões do nosso karma, da qualidade da nossa pessoa, da qualidade da nossa mente, através de se a vida é fácil ou a vida é difícil. Quando a gente olha, né, que Abhijit Rinpoche, na biografia, nós vimos as tentativas de assassinato, de envenenamento, de esfaqueamento, e que Abhijit Pabonka também, enfim, vários gurus que tiveram vidas e biografias bastante complexas. Então a gente não deve esmorecer quando vem amadurecimentos negativos. Então me deu vontade de falar sobre isso antes de voltar no tema. Então eu quero ver o karma amadurecer um pensamento. A gente tem que ver primeiro o nosso karma negativo amadurecer, né? Mas essa coisa desanimadora, assim, de às vezes não ver imediatamente resultados palpáveis do acúmulo. Então, assim, eu fiz o Vajrasattva, mas eu ainda sinto que tem karma negativo. Eu fiz o Mandala, mas ainda não vejo os resultados. A gente não pode exigir resultados muito imediatos e condicionar a nossa prática, assim, a resultados. Isso não serviu para nada. E ainda de uma forma sem usar a fé, sem usar assim grandes coisas, de verdade, a gente tem que ter em mente que respeitar e entender que existe karma e viver considerando, né, que as ações todas têm resultado e que a gente vai sempre se empenhar em fazer da melhor maneira possível para todos. Isso é a maneira, até de uma perspectiva assim ateia, é a maneira mais bonita e mais virtuosa e significativa de se viver. Então eu queria falar um pouco, né? Falei um pouco sobre karma, sobre os paramitas, e nós vamos voltar para o texto. Então, voltando, né, sobre o texto, a Shantideva começou com homenagens a Bodhicitta, falando como os Tathagatas do passado analisaram a importância dela e que ele compara, ela é como uma porta, ela é como um bálsamo, como um elixir, e é um pensamento extremamente virtuoso que tem um potencial transformador da mente. E nós falamos na última segunda-feira, no verso 19, sobre o poder multiplicador virtuoso do karma quando a gente toma por objeto a quantidade ilimitada ou incontável de seres sencientes. Então, o verso falava: quando a pessoa desenvolve a bodhicitta, se ela estiver dormindo ou se ela estiver despreocupada, uma quantidade de virtudes tão grandes quanto o céu vai estar perpetuamente assegurada. Ou seja, quando duas pessoas fazem a mesma ação, sei lá, dá comida para um gatinho que está na porta chorando. Então, a ação é a mesma, mas quando a motivação, quando o Bodhisattva faz, cada passo que ele dá é uma ação positiva multiplicada pela quantidade total dos seres sencientes. Então, foi aqui que nós paramos. Agora, o verso 20 do primeiro capítulo. Eu estou usando a tradução do Stephen Batchelor. Eu vou deixar o link depois na descrição, quem não estiver assistindo na live. Verso 20. Em prol está em inglês. Em prol daqueles que têm inclinação para o veículo menor, para o Hinayana, isso foi afirmado categoricamente pelo próprio Tathagata, no Sutra requisitado por Subbahu. Subbahu é um leigo, um bodhisattva leigo, e tem o Tantra pedido por Subbahu e o Sutra pedido a Subbahu. É um discípulo que fez perguntas ao Buda e o Buda ensinou. Então, nesse texto do Sutra Subbahu, que possivelmente esteja incluído no cânone Theravada, o Tathagata menciona o desenvolvimento dos paramitas, das qualidades dos paramitas. 21. Se até mesmo o pensamento de aliviar os seres vivos de uma mera dor de cabeça é uma intenção benéfica dotada de bondade infinita, 22. O que então se poderia dizer do desejo de dissipar todos os seus sofrimentos inconcebíveis, desejando que cada um deles realize ou atinja uma quantidade inconcebível de boas qualidades? Então, está bem explícito.
se um desejo, eu espero que tal pessoa melhore do câncer, que tal pessoa passe a sua dor de cabeça, bateu o cotovelo, coitadinho, que espero que não fique roxo, enfim. Se isso já é benéfico, imagina uma aspiração de superação total de todos os sofrimentos por todos os seres vivos. Então isso é extremamente positivo, extremamente virtuoso. 23. Será que pais e mães têm intenções tão benéficas? Os deuses ou os sábios? Será que Brahma é o arquétipo divino, né? 24. Se mesmo esses seres jamais sonharam com uma atitude dessa por si próprios, para si próprios, como ela poderia despertar em prol dos outros? Ou seja, em relação aos pais, os pais são objeto especial do karma. Então, se nós temos a vida humana, que é algo precioso, é devido, o corpo e a mente são estabelecidos com base na célula do pai, na célula da mãe, na gestação, na comida no leite que deu na boca, na comida, não ensinou a andar, a escrever, tudo é devido à bondade dos pais. Então, os pais, para com os filhos, são aqueles que, em geral, é dito que têm a melhor intenção. Então, o que a mãe quer para o seu filho? Ela quer tudo que há de melhor. Então, a mãe e o pai são exemplos de boas intenções para com os seus filhos. E isso se dá até com os animais, né? Mas, ainda, apesar de pai e mãe serem grandes exemplos de bondade, eles não, pai e mãe, só por ter um filho, não gera um desejo tudo de bom, tudo de melhor para todos os filhos e para todos os animais e espíritos e deuses, etc. Então, e os deuses sábios também não necessariamente eles têm esse pensamento, não surge assim espontaneamente, porque é muito difícil o pai, a mãe, os deuses pensarem assim, possa eu ser livre de todos os sofrimentos. Isso já é uma coisa que precisa assim, de uma elaboração meio filosófica. Né? A aspiração de estar livre de todos os sentidos, de todos os sofrimentos e de todas as emoções perturbadas. Então, isso não é assim um pensamento, se ninguém induzir, ninguém der uma dica, não é um pensamento muito espontâneo. E se os seres, ainda aqueles mais bondosos, não pensam isso, eu queria estar livre de todos os sofrimentos, eu queria ter uma felicidade completa e eu queria estar livre das perturbações da mente. Se assim não é um pensamento que vem toda segunda-feira, então que dirá multiplicado isso por eu espero que todos os seres sencientes atinjam isso. Então, ou seja, eles não geram o pensamento da bodhicitta espontâneo, de uma forma espontaneamente inspirada, assim, da própria cabeça. 25. Essa intenção de beneficiar todos os seres, que não surge nos outros, sequer para os seus, ou seja, a mãe não gera assim, um pensamento análogo à bodhicitta pelo filho, de todos os sofrimentos, de toda a felicidade, e de gerar o estado da equanimidade para com todos os outros. Então, ou seja, nem para com os seus, nem para com os queridos não tem essa mente. Essa joia, o nascimento dessa joia extraordinária da mente, ou seja, da bodhicitta, é um deslumbre, é um fenômeno sem precedentes. Ou seja, nunca, aqui nunca, desconosco. 26. Como eu poderia contemplar as profundezas da bondade dessa joia da mente, essa panaceia que alivia as dores do mundo e que é a fonte de toda a sua alegria? Se meramente uma intenção benéfica é mais poderosa do que venerar os Budas, então o que eu precisaria dizer do esforço de fazer com que todos os seres sencientes, sem exceção, fossem felizes? Então, aqui, nós temos dois, a gente sempre fala, nós temos dois campos. Então, quando a gente toma refúgio, né? Hoje nós, no Sangye Chodan Soge Chodan Lae, eu tomo refúgio em Buda Dharma e Sangha, através do cultivo da generosidade, das demais perfeições, posso atingir o estado de Buda. Drola pede sangue do Pachô para beneficiar os migrantes, ou seres sencientes. Posso atingir Drola pede sangue do Pachô. Então, o que a gente tem quando a gente recita o refúgio? À frente tem o objeto de refúgio, o Guru, o Buda, as três joias, condensado.
E conosco, né, a visualização do objeto de dedicação, que são os seres sencientes, são os seres masculinos, o pai, o avô, os seres da linhagem masculina, todos os seres da linhagem feminina, os amigos atrás, os inimigos na frente, então a gente está rodeado por todos os seres sencientes. Então, o objeto, né, a gente tem um objeto de refúgio, que são as 3 joias, que são a fonte de inspiração, de confiança, que são quem dá força, quem traz as bênçãos, quem dá o ensinamento, quem revela o caminho. Mas aqui, então a gente tem um campo lá e a gente tem um campo aqui conosco, que são todos os outros seres sencientes que sofrem. Então, a gente tem um campo do refúgio e um campo da bodhicitta. E a nossa prática budista, inclusive já desde a tomada de refúgio, é uma tomada de refúgio com a motivação da grande compaixão e da bodhicitta e que contempla os outros. Então, nesse caso, quando ele compara, a intenção benéfica, ou seja, a gente incorporar e agregar o benefício de todos esses seres vivos é mais poderoso e tem um karma multiplicador mais forte do que simplesmente colocar um copo de água, oferecer uma barrinha de ouro, oferecer na China, assim, no Tibete, tem as estátuas e tem uma caixinha assim que você vai enfiando dinheiro, vai enfiando moedinha, ou então põe manteiga. Ou seja, o cultivo a gente vai acumular. Às vezes a gente tem esse pensamento que eu vou oferecer para o Buda porque aí multiplica. E é verdade, porque o Buda é um objeto. O Buda, o Guru, membros da Sangha são objeto kármico especial, o pai e a mãe. Mas, na verdade, as ações feitas com bodhicitta, uma ação com bodhicitta, em geral, é mais multiplicadora do que em relação ao objeto especial. Então, por isso, ela é extremamente poderosa e fértil, karmicamente fértil. 28. Ainda que deseje me livrar do sofrimento, ainda que desejem se livrar dos sofrimentos, eles se lançam na direção do sofrimento. Embora queiram ser felizes, como um inimigo, eles destroem a felicidade com ignorância. Ou seja, falando do comportamento dos seres. É natural, é instintivo de todos os seres humanos e até dos animais buscar o conforto e a sabedoria, o conforto e a felicidade, a alegria. Mas ainda assim, nós criamos todas as causas para o sofrimento. Então, isso é o nosso comportamento normal, ordinário. 29. Para aqueles que estão privados de felicidade e carregados de muitos sofrimentos, ela satisfaz todos os desejos, dissipa todos os sofrimentos. 30. E dissipa a confusão mental. Existe alguma virtude comparável? Existe algum amigo assim? Existe alguma virtude similar a essa? 31. Se aquele que retribui uma boa ação é digno de louvor, então o que precisamos dizer de um Bodhisattva que faz o bem mesmo que não se peça, que não se tenha sido pedido? Então, aqui nos versos 28, 29 e 30, ou seja, a Bodhicitta tem um poder transformador, ela é o fim dos sofrimentos, né? Porque uma vez que a gente abraça o bem-estar dos outros, a nossa... Né? A gente está fazendo a prática de trocar o eu pelos outros. Então, quando a nossa perspectiva é uma perspectiva egoísta. E quando a gente muda para uma perspectiva altruísta, os nossos pequenos problemas, as nossas dores desaparecem, eles diminuem em importância. Então, a Bodhicitta é uma mente positiva, é uma mente que traz alegria, não é uma mente que quer, meu Deus, eu quero ver o povo se dando mal, não, não. Ela não é isso, ela é uma mente bastante positiva, ela tem uma vibração muito alta. É só uma piada, mas é uma mente bastante positiva para todos. E aí ele diz, se aquela pessoa que retribui uma bondade, retribui, a pessoa que retribui a gentileza, nós falamos, nossa, que pessoa educada, que pessoa gentil. Então, que adjetivo, que elogio que nós vamos fazer para um Bodhisattva, que é uma pessoa que está ali 24 horas cuidando dos outros e ajudando, não só no que é pedido, mas até em lugares que nunca foi requisitado.
Então, assim, ou seja, o Bodhisattva, o valor do Bodhisattva. 32. O mundo honra como virtuoso a pessoa que dá um pouco de comida, sem respeito a alguns seres, para satisfazê-los por metade de um dia. O que se poderia dizer daquele que concede eternamente a alegria insuperável dos sugatas para um número ilimitado de seres, assim realizando todos os seus desejos? Então, ou seja, mesma coisa. Dá um exemplo mundano. Pessoa que fez uma sopa ou distribuiu comida, deu uma cesta básica. Que bom. É bom dar. É bom dar de toda maneira. Porém, tem uma frase que meu guru dizia que era assim: quando você praticar a generosidade, se certifique de que a dignidade de quem recebe continua intacta. Então, é melhor dar do que não dar, sim. Mas até para dar, se precisa de uma maneira especial para que as pessoas, né, para não ofender as pessoas, para não humilhar, para não colocar numa situação de inferioridade. Então, até uma pessoa, eu vi um vídeo, deletaram, eu devia ter salvo, do Facebook, era um chinês, deve ser um chinês rico, não sei, ele foi no mosteiro e aí ele preparou assim um saco com umas roupas, um conjunto, assim, um kit de roupa de monge. Então acho que tinha uma saia, a veste, assim, né? Um negócio de pano. E aí ele ia dando. E aí geralmente, né? Assim, se daria com as duas mãos, ou se daria um por um, enfim. E aí não, ele pegava e ia dando assim, pá. E era assim, esteticamente horroroso, independentemente assim, dos usos e costumes budistas. Uma coisa assim, um jeito muito. Tá aqui, só porcaria. Enfim, assim, com a cara horrível. Então, me deletaram e aí as pessoas começaram a criticar e acho que quem postou deletou. Apagou o vídeo que eu já procurei e já sumiu. Então, se essa pessoa, enfim, ajudou, os monges não vão ficar pelados, vão ter roupa pra vestir esse ano. Mas, assim, até a pessoa que faz de uma maneira grosseira, assim, né? Que Rinpoche fala como que é? Quem não sabe rezar ofende a Deus. Então, se até essa pessoa é digna de algum elogio ou de nota, então o que dirá do Bodhisattva? O primeiro caso é virtuoso também. Só é um pouco desregrado, desregulado. O que dirá do Bodhisattva que concede felicidade e alegria realizando todas as esperanças e desejos de todos os seres? 34. O Buda disse que todo aquele que tiver que suscitar um pensamento negativo contra um benfeitor, tal como um Bodhisattva, permanecerá no inferno por tantos éons quanto seus pensamentos negativos. Teve 3 pensamentos, são 3 éons. 35. Mas, se ele despertar uma atitude virtuosa, os seus frutos se multiplicarão numa quantidade ainda muito maior. Quando os bodhisattvas sofrem grandemente, eles não geram negatividade, mas as suas virtudes se multiplicam naturalmente. Forte isso, né? Então, ou seja, verso 34, o bodhisattva é um objeto especial do karma multiplicador. Quando a gente tem uma ação negativa para com o bodhisattva, essa ação vai ser multiplicada. E quando a gente tiver uma conduta positiva para com esse bodhisattva, essa ação vai ser multiplicada em uma quantidade ainda maior e mais inconcebível. No verso 35, quando os bodhisattvas sofrem grandemente, eles não geram negatividade, mas suas virtudes crescem naturalmente. E aí isso é aquele tópico do Lamrim que chama transformar as adversidades no caminho. Então, no nosso estado atual, desiluminado, desinspirado, com pouca fé, com pouca virtude, com pouco acúmulo e com chuva de negatividades, em geral a gente costuma esmorecer diante das dificuldades. Mas os bodhisattvas não. Ser bodhisattva ou ter um acúmulo positivo, né, um esforço positivo, não quer dizer que a gente já purificou todos os karmas, né, ou que coisas absurdas não possam acontecer.
Então, por isso, né, a gente consegue invocar a biografia de vários mestres à memória, sejam mestres contemporâneos, antigos, enfim. Mas o que acontece, o que muda? O que muda não necessariamente a experiência externa. Se tiver um tsunami, quem tiver bodhicitta, quem for egoísta, ela vai afogar. Mas, né, um tsunami, um terremoto, uma invasão do Tibete, enfim, são coisas que afetam todo o coletivo. Mas se a gente olhar, né, eu tive um dos meus gurus que ele foi muito torturado no Tibete. E dava para perceber, assim, fisicamente, desnutrição, não tinha nenhum dente na boca, todos arrancados assim, a murro, tortura, foi proibido de ser alfabetizado até a maioridade, porque era lama, porque a família tinha conexões, assim. Então, mas ele tinha uma alegria, um contentamento. E ele era uma pessoa muito simples, que tinha passado por muitas dificuldades, levava marcas assim claras, evidentes, fisicamente, mas ele tinha uma certa leveza de ser. E ele contava as coisas, não era quando assim, meu Deus, aí eles pegaram, eles cortaram meu dedo e me deram choque. Não era assim, contando uma coisa como se fosse, sabe, um podcast do terror, comparando e se fazendo de vítima. Ele contava assim de uma maneira como se fosse com uma pessoa terceira, uma pessoa desconhecida, mas era com ele. E não foi assim um dia ruim, não foi uma década ruim, foram tipo 20 anos da vida muito ruins como se fosse em campo de concentração, assim, campo de trabalho forçado, sem comida, tuberculoso. Como chama aquilo que ele pegou hepatite, tinha hepatite, e aí tomava surra, quebrava pedra, constrói estrada, blá, blá, blá. Esse tipo de vida, proibido de ler e escrever, tortura. E aí, mas ele falava assim, de uma maneira serena. Quer dizer que ele não sofreu? Não necessariamente. Mas assim, recursos de uma maneira diferente de agir. E quando a gente aprende, né, é um tipo de sabedoria, é um tipo de iluminação, de a gente aprender a incorporar os fenômenos, os acontecimentos na nossa prática de Dharma, nas dinâmicas de Dharma, e que tudo seja favorável para a nossa prática, ainda que sejam as piores coisas, que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa prática se fortaleça, que as nossas aspirações sejam cada vez mais bonitas e mais positivas e que abranjam um número cada vez maior de pessoas de uma forma mais intensa, ainda que a gente esteja sendo torturado. Então, isso são exemplos de bodhisattvas e essas pessoas, elas existem. Assim, não é uma coisa de 50 milhões de anos atrás. Nós temos ainda a oportunidade de conhecer e conviver com essas pessoas. E com esses gurus e mestres, enfim. 34. Buda disse que aquele que sustentar um pensamento negativo contra um ser benfeitor, como um bodhisattva, permanecerá no inferno por tantos éons, quanto esses pensamentos malignos. Isso já foi 35. Mas se uma atitude virtuosa surgir, quanto a ele, seus frutos serão multiplicados ainda muito mais vezes. Quando o bodhisattva sofre grandemente, ele não produz negatividade. Ao contrário, suas virtudes crescem naturalmente. 36 é o último verso desse capítulo. Com o meu corpo, eu me prostro àquele em quem essa mente sagrada e preciosa nasceu. Ou seja, eu me prostro a um bodhisattva, a uma bodhisattva. Quem tiver essa bodhicitta, quem tiver a decisão e o engajamento da bodhicitta, a essa pessoa X, a essas pessoas XYZ, eu me prostro. Eu me prostro, quer dizer, eu faço homenagem, eu reconheço a grandeza dessa mente e da sua decisão, inspiração e engajamento altruísta, e ao mesmo tempo eu me prostro por quê? Não é porque eu sou um lixo e você é tudo, mas eu me prostro, quer dizer, eu almejo, eu admiro e ao mesmo tempo almejo desenvolver essas mesmas qualidades positivas. Então por isso que a gente se prostra, não é se prostrar dizendo tipo, ai, pra mim não serve, mas que bom que tem você. Não, que bom que tem você e possa eu tão logo
tá aí também, no campo dos Bodhisattvas. Então, 36. Eu me prostro ao corpo daquele em cuja sagradamente preciosa já nasceu. Tomo refúgio nessa fonte de alegria. O que é essa fonte de alegria? A mente da Bodhicitta, a Bodhicitta. Que traz, que leva felicidade até mesmo, que leva a trazer felicidade até mesmo aqueles que o prejudicam. Ou seja, a mente da Bodhicitta é o que faz, nutre o Bodhisattva e faz com que mesmo aqueles que ferem, lesam, têm pensamentos negativos e vão contra esse Bodhisattva, que até mesmo essas pessoas, de alguma maneira, se deparem com casos de felicidade e conheçam e se aproximem da felicidade. Então, por isso, né, voltando, a Bodhicitta é como um elixir, que transforma, né, o chumbo em ouro, que transforma sofrimento em felicidade. Então, todos aqueles que se aproximarem do Bodhisattva, de alguma maneira serão marcados, né, ainda que inicialmente de uma forma negativa, mas de alguma maneira terão contato com a natureza da iluminação e vão se aproximar de alguma maneira com uma possibilidade de transformação positiva. Só para a gente não terminar no último, não é auspicioso terminar no último verso, porque dá um sentido de término mesmo. Vamos começar a primeira página do capítulo 2, que é a revelação das negatividades. Então vai falar sobre confissão e sobre karma, né, que foi como nós iniciamos. Então, verso 1, revelar o mal, vamos falar do mal. Eu lembrei eu estava falando sobre, né, karma, eu quero ver, o que você quer ver? Você quer ver o dragão, você quer ver reencarnação, você quer ver gente morta? Eu quero ver o karma, eu quero ver o povo pagando karma. Aí tem aquela música que eu lembrei, que é assim: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar ao coração. Do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Então a música chama Juízo Final. História do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. Mas a maldade vai desaparecer, não é assim, o inferno abrindo e engolindo as pessoas, mas... E não é também com arrebatamento, Deus chamando os bons e Satanás engolindo os ruins, Deus chamando os bons. Não é assim que vai separar o joio do trigo. A gente vai ver o fim do mal quando todas as pessoas desenvolverem a Bodhicitta e atingirem a iluminação. Vai dar mais certo que querer separar quem sobe e quem desce. Então, a revelação do mal, das negatividades. Primeira estrofe. Para sustentar essa mente prociosa, né, para adquiri-la, eu ofereço agora aos Tathagatas, quer dizer, aos Budas, ao Dharma sagrado, a joia imaculada, e aos filhos dos Budas, um oceano de excelência. Quer dizer, aos Tathagatas e aos Budas, ao Dharma sagrado, a joia imaculada. Dharma, ou seja, a primeira joia é a joia Buda. Ao Dharma sagrado, a joia imaculada, ou seja, a joia Buda, a joia Dharma, e aos filhos de Buda. Quem são os filhos de Buda? São os Bodhisattvas. Quem são os Bodhisattvas? São os membros da Sangha, são os seres iluminados. Então, ou seja, eu ofereço, para que eu possa desenvolver a Bodhicitta, eu ofereço a Buda Dharma e Sangha, eu ofereço as 3 joias, oceanos de excelência. Quais são os oceanos de excelência? 2. Quaisquer flores e frutas que hajam, todos os tipos de remédio, todas as joias existentes no mundo, todos os tipos de água pura e refrescante, montanhas incrustadas de joias, florestas, lugares quietos e alegres, árvores divinas cravejadas com flores e árvores com galhos frutíferos. Fragrâncias aqui é a reza das oferendas, né? Parece com a reza dos 7 ramos. Fragrância dos reinos, perfume, né? Perfume dos reinos celestiais, incenso, árvores dos desejos, joias dos desejos, colheitas não cultivadas, e tornos dos ornamentos que são dignos de serem oferecidos. Lagos e piscinas adornados com lótus, e o belo canto do ganso selvagem. Tudo que não possui dono dentro dos limites, dentro
dentro das esferas, da esfera ilimitada do espaço. Gerando essas coisas na minha mente, as ofereço aos seres supremos, os Budas e também aos seus filhos. Ó compassivos, por favor, pensem em mim e aceitem essas oferendas minhas. Então, antes da gente fazer a confissão das negatividades, né, como nos 7 ramos, o que a gente fez? Prostração. Primeiro ramo da prostração, quer dizer, reconhecer, aspirar e fazer homenagem com a vontade de criar condições kármicas, de ter desenvolver aquelas qualidades. Agora, brevemente, ou seja, eu gero na minha mente tudo que existe de positivo e benéfico no mundo, água de beber, flores, incenso, luzes, perfume, substâncias humanas e divinas, como oferenda do mandala. Tudo isso eu aprendo na minha mente, tudo que não tem dono, e aqui a gente pode falar semana que vem sobre o que tem dono e o que não tem dono, o que pode ser oferecido. Todo o espaço preenchido de oferendas eu ofereço ao Buda e aos Bodhisattvas. Ó compassivos, por favor, por compaixão, aceite essas minhas oferendas. Então, fizemos a oferenda. Né? Então, o primeiro ramo dos 7 ramos é o ramo da prostração, homenagem. O segundo ramo é o ramo das oferendas. Nós vamos, na semana que vem, continuar nas oferendas e vamos ver a confissão das ações negativas, que é o terceiro ramo. É isso por hoje. Tem alguma pergunta? Tenho. Diga. Tem como a gente diferenciar aquilo que é retorno kármico daquilo que é simples coincidência ou consequência natural das escolhas? Sim, tudo é kármico. Existiu, aconteceu, é kármico. Tudo. Não existe nada que não seja kármico. Tudo é kármico. O que é karma? Ação, atividade. O que é karma? Causa e consequência, causa e fruto. Teve fruto, aconteceu, foi karma. Agora, o que a gente não pode é querer colocar, né, que aí é diferente, não sou assim especialista no assunto, mas me parece que no espiritismo se fala em karma e se fala de uma coisa que na minha observação, né, parece uma videogamificação da vida. Então, assim, você tem a fase 1, 2, 3, você começa na fase 1, aí tem a fase 2, a fase 3, e tem uma escala da evolução que você vai passando no videogame, tem as fases, e que meio que tudo ali tem um propósito e é arquitetado de uma maneira, Deus colocou no seu caminho isso porque é para você aprender aquilo. Isso daqui você tem... Não tem isso, não tem, né? Porque a gente não tem um arquiteto. O karma tá ali solto. Não é... Você não quebrou a perna para aprender a correr menos de bicicleta, andar menos de bicicleta, assim, sabe? Não tem um propósito de, tipo, esse sofrimento foi para que eu aprendesse com isso. Ou o propósito, o significado é você que dá. Não tem uma pessoa que colocou a casca de banana na frente da sua bicicleta para você cair e quebrar a perna, calculando que com isso você vai se tornar uma pessoa melhor. Não. O sofrimento, ele ajuda a gente a se tornar uma pessoa melhor só se a gente tiver a determinação. Senão a gente fica cada vez pior. Não existe uma virtude assim de eu sofri tanto, que ótimo, agora eu tô melhor. Né? Eu espiei o sofrimento, aconteceu muita coisa ruim, então agora eu tô bem porque eu paguei. Não, se você ficou com raiva e você ficou revoltado e você agiu pior, se tornou uma pessoa pior, aquele sofrimento realmente não serviu de nada. Ou seja, o sofrimento por si só, ele não tem nada de bom. Quem tem que dar um significado bom é a gente, não assim louvar o sofrimento, ou aspirar ao sofrimento, ou ter uma coisa, como chama aquilo? De autoflagelação, mas a gente dá o significado na hora que a gente se transforma uma pessoa melhor. Então é um processo de ressignificar, mas tudo que acontece é kármico. Se não for kármico, simplesmente não existe, não acontece.
mas não tem essa coisa de videogame, assim, que são liçõezinha, tudo tem uma liçãozinha pronta, ou que tudo foi planejado por algo ou alguém, né? Eu falei, a vida, primeiro, a vida não conspira para nada, mas assim, a configuração do mundo, né? E a configuração da mente dos seres e do nosso karma e do mundo, eu falei, parece conspirar para favorecer os nossos piores potenciais, isso sim. Mas isso é pelas circunstâncias do mundo, não é que tem uns pauzinhos assim mexendo para puxar a gente para um lado ou para o outro. Então, é resultado tudo que a gente sofre, tudo que acontece na vida, é resultado das nossas ações nessa vida. Também tem amparo das ações da nossa vida anterior e dos karmas das pessoas que estão ali envolvidas. E é um emaranhado de muitos e muitos e muitos karmas seus, da sua chefa e do porteiro do prédio, e assim sucessivamente. E aí dá o seu trabalho na Assembleia Legislativa e na segunda-feira tá tudo bem, na terça-feira tá tudo ruim, na quarta melhorou de novo. Então, assim, é um emaranhado de teias e teias e teias e teias e teias do karma muito complexo. Por isso que é tão complexo que a gente não consegue fazer inferências e fazer grandes matemáticas, exceto através dos exemplos que Buda deu, saber, sim, de uma forma generalizada, quais ações favorecem quais tipos de amadurecimento. E aí a gente se empenha na virtude e dedica e espera o melhor e tenta se tornar mais altruísta. É isso. Mais alguma pergunta? Ok. Muito obrigado. De nada. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tinupachita Jurumi Bolso. Pode perguntar, se tocar Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tinupachita Jurumi Bolso, tocar meu bolso, tocar meu bol, Naraktu meu bol. Salas de me preza, sal karmasu, samei tirashino kurum hal bhagavan, saltagata vajraman, salpajabal mahasamaya sattva humpe. Antes um amigo terá tente. Nankatrina chuchu que padan, losandem pedro mesa sungi. Joe musata tu ne gyurchi, kiwa kondo yanda lamada. Neme chugi pela no chuchi, sadam gyun teran zune. Doji changi kupanyu tujo, tsagyo lamanam ki trashisho. Idan sonam ki trashisho, madam kanranam ki trashisho. Chegam sumanam ki trashisho. Leonardo, sua pergunta de saideiro, que é? Qual é a pergunta? O povo que digita devagar. Eu sou bem rapidinho. Senão não dava conta também, né, de responder. Após realizar a prática completa do Gandalayama, é possível complementar com alguma meditação treino específico para desenvolver a bodhicitta ou a prática da visualização? Esse é um tema que nós vamos tratar outro dia, essa pergunta, tá bom? Thank you. Tchau, boa noite. Eu nunca sei como desliga, gente.